alegria que nós estamos de volta a esta casa, parabenizando a todos por mais um aniversário, por mais um ano de trabalho, agradecer a confiança de Pedro Paulo e todos que fazem esta casa, e contar com a nossa presença neste momento tão importante de comemoração, e a todos vocês, que estão na luta do dia a dia, que estão se empenhando no aprendizado e no trabalho da doutrina espírita. É um privilégio servir a causa do Cristo. Então, estamos todos felizes com a nossa oportunidade de trabalho. E hoje nós resolvemos falar sobre um tema que Jesus, no Sermão do Monte, convoca primeiramente aos apóstolos, nos capítulos no 5 ao 7 de Mateus, que se refere ao Sermão do Monte. Jesus convoca primeiramente os apóstolos e depois a todos nós, nos lembrando quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para iluminar todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa linda. Jesus convoca primeiramente os apóstolos como aqueles que vão levar a luz, e automaticamente esse convite é feito hoje a cada um de nós que somos cristãos. A nossa reflexão da noite de hoje é o que fazer, como fazer para deixarmos para deixarmos brilhar a nossa luz, porque há na nossa sociedade um pessimismo muito grande em relação ao bem, há uma rejeição ainda em sermos bons, há uma ignorância sobre a prática do bem. É como se não valesse a pena ser bom, é como se ser bom fosse ser bobo, ser idiota, ser aproveitado pelos outros. A nossa cultura não é que a gente seja bom. A nossa cultura é uma cultura que exige que você ganhe dinheiro, que você seja bom no que você faz, mas para você se dar bem. Ainda não é a cultura do ser bom, porque gera felicidade, a consciência tranquila, e que nós estamos aqui para ser luz. Então, o que significa essa luz que Jesus nos chama? Primeiramente, a simbologia usada por Jesus nos lembra que a luz, onde há luz não existe sombras, não existe trevas. Onde a luz chega se faz o esclarecimento. Tanto é que a gente usa a expressão, não dá aqui uma luz, né? Chega aqui, e a representação até nos desenhos animados, quando a pessoa tem uma boa ideia, aparece uma lâmpadazinha, né? Acesa, dizendo que teve uma luz, uma ideia brilhante. Então Jesus nos chama para destruir as trevas que há em nós. Porque em nós há uma dificuldade, mas eu tenho tanto defeito, a humanidade é tão egoísta, não é? A humanidade é tão preconceituosa, o brasileiro é tão corrupto, é tão mau, é como se a gente generalizasse os erros e os nossos defeitos e não acreditássemos que nós somos luzes, que nós temos em nós a luz. Então, como a gente entender essa luz? Não é? Jesus nos convoca para que nós possamos superar as nossas trevas. O que seriam as nossas trevas? Porque ele diz que aquele que acreditar em mim e que caminhar comigo não andará em trevas, mas sim em luz. Então, se Jesus se coloca como caminho, como aquele que está nos iluminando, é porque nós precisamos ouvir os seus conselhos. Porque, por menor que seja a luz de um fósforo, por menor que seja a luz, quem primeiro recebe? Quem acende, não é verdade? Então Jesus nos convida para termos uma vida plena e nos lembra que somos filhos da luz, como disse João. João descreve Deus como sendo amor e luz, e vem nos dizer que todos nós somos filhos da luz. Que a pessoa, por mais defeito que ela tenha, o criminoso, por pior que ele seja, ele um dia
vai colocar a luz que está dentro dele para brilhar. Na hora que ele se arrepender, que ele mudar o caminho, que ele decidir mudar, ele vai deixar a luz brilhar. Então, deixar brilhar a nossa luz já pressupõe que nós somos luzes, que nós temos luz interior. Mas onde estaria essa luz interior que a gente não vê? Joana, e os estudos da psicologia, vai chamar que nós temos o eu divino, o self. É a nossa parte divina, que ela vai chamar de self ou eu divino. Essa parte fica muitas vezes apagada, obscurecida pelo nosso ego, que tem a ver com a nossa persona dessa vida, com os nossos ideais, como nós fomos educados, a cultura que nós estamos vivenciando, que formam o nosso conjunto de pensamento e de atitudes, que muitas vezes ofusca essa luz que está dentro de nós. Então, na verdade, todos nós temos o nosso lado divino. Mas por que então esse lado divino não se apresenta? Por que então é tão fácil errar? É tão fácil no trânsito alguém fazer alguma coisa errada, você já se irrita e quando olha também já está revidando a agressão. Quando alguém fala mal da gente, que diz uma injustiça, automaticamente a gente já entra em desespero, já começa também a se justificar. A gente não consegue, diante das críticas e dos erros dos outros, a gente se acalmar. É o nosso ego, é a nossa parte sombra. E o que seria essa sombra? Joana de Anjos vai nos dizer que a sombra é tudo o que em nós significa as coisas ruins. Tudo que em nós apaga o lado luz. Então, todas as vezes que eu ajo com egoísmo, eu estou apagando a minha luz. Todas as vezes, como diz Kardec, que nós agimos com interesse pessoal, nós estamos apagando a nossa luz. Então, para deixar que essa luz brilhe, a gente precisa se conhecer. Porque como é que eu vou saber quando é que eu estou sendo egoísta? Quando é que eu vou saber que eu estou sendo invejoso? Que a minha sombra está aparecendo. Tudo que nos incomoda de erro dos outros é o nosso lado sombra. Joana de Anjos vai nos dizer que se eu me incomodo porque alguém é homossexual, esse é meu lado sombra. Algum desvio da sexualidade eu também trago em mim. Se eu me incomodo porque alguém é extremamente egoísta, pão duro, não tem aquela pessoa que chama mão de vaca, pão duro. Se eu não aguento ver isso em família, alguma coisa disso tem em mim. Tudo que a gente diz, eu não aguento, eu não tolero, eu não consigo conviver com isso, está ali o nosso nó, que precisa ser desmanchado. Está ali a nossa sombra, que nos impede de deixarmos a luz brilhar, que nos impede de fazer com que o bem aconteça. E o que é que Jesus faz então? Ele faz com que nós nos lembremos que nós temos esse lado luz. Jesus está o tempo todo acordando em nós. Olha, perdoa, vai, não peques mais. Perdoa para você ser perdoado. Olha, se alguém te pedir a capa, nem a túnica você recusa. E hoje a gente vê as pessoas, tem gente que mora um celular de 200 reais, de 300, de 500, e mesmo que fosse aquele de 4 mil reais, a sua vida vale muito, muito, muito mais do que isso. Então não adianta as pessoas se apegarem. Eu já vi pessoas dizerem isso. Pois se vierem tomar de mim, me mata ou não. Eu digo, ele mata e leva. Então, sua vida não é mais importante do que isso. Então, isso é o nosso lado sombra. E Jesus está o tempo todo dizendo que nós precisamos nos espiritualizar. Nós precisamos sair dessa materialidade, de achar que a vida é isso aqui e que eu tenho que brigar por coisas materiais. Então, só quando nós tivermos o conhecimento de como nós agimos, é que poderemos pegar esse lado sombra para eliminá-lo. Marlon Requidal, o grande estudioso de Joana de Anjos, ele vai dizer que o nosso lado sombra é como um cachorro violento, agressivo, que para a gente sair com ele a gente tem que dar a focinheira. Então ele diz,
Na hora que eu sei meu lado sombra, eu tenho que fazer com ele para que ele não haja, não prejudique os outros, até que eu vá me educando. Então, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele está nos convidando para a gente superar esse lado sombra, que se traduz, Kardec traduz muito bem, pelos dois grandes vícios da humanidade: o egoísmo e o orgulho. O egoísta, porque ele está centrado só no mundo dele, ele jamais quer dividir e quer pensar no outro. E o orgulho, porque nos impede de nos analisarmos. Socorro, qual é o seu maior defeito dessa encarnação? Será que eu saberia dizer? Qual é o nosso maior defeito dessa encarnação, que pode fazer com que a gente saia daqui com a nota abaixo de 5, reprovado? Porque vocês pensam que não acontece isso? Acontece muito. O espírito chega no plano espiritual, simplesmente você perdeu a encarnação, não serviu de nada. Não aprendeu as lições que deveria aprender. E outros que se complicam mais ainda. Que se complicam. Então, para a gente sair daqui com um aprendizado formulado, é preciso mudar alguma coisa na nossa mente e nos nossos sentimentos. Porque a tendência de cada reencarnação é repetirmos os mesmos erros. Há espíritos que reencarnam 2, 3, 4, 5 encarnações repetindo o mesmo erro. A ponto de Chico Xavier contar um caso muito interessante a uma mãe. Uma mãe certa vez chegou para Chico Xavier: Chico, por que é que Deus me deu aquela coisa? Porque eu não tenho filho, eu tenho uma coisa. Como, minha irmã, você tem uma coisa? É, porque ele só tem as pernas, não tem braço, é cego, é surdo, mudo e vive em cima de uma cama, tetraplégico. Isso não é gente. É uma coisa que Deus me deu. Por que é que Deus me deu essa coisa? Ele disse: minha irmã, não diga isso. Você está tendo a oportunidade maravilhosa de erguer esse espírito que está ligado a você. Essa encarnação é que ele vai fazer a diferença. Mas ele disse: Chico, ele está com uma doença que a diabetes aumentou e vai ter que ser amputada as 2 pernas. Já não tem braço, já não faz nada, vai ser um cotoco em cima de uma cama. Ela disse: minha irmã, você sabe por que ele desenvolveu essa necessidade? Há 10 encarnações ele comete suicídio. E ele estava pensando que mesmo assim, só com essas 2 pernas, e sair e se jogar em qualquer canto. Então, as pernas vão ser tiradas para o crescimento espiritual dele. Há 10 encarnações que o espírito vinha cometendo suicídio. A gente vê isso, meu Deus, isso é um absurdo. É preciso entender a lei. E só as almas que têm o coração mais sensível, que já acordaram para entender Deus como um Pai de justiça, amor e misericórdia, já são capazes de entender a reencarnação. Porque se eu não entender Deus como misericórdia, e como amor, e como justiça, eu não entendo a reencarnação. Eu vou ficar com a ideia de um Deus punitivo, que é o que muita gente defende. Um Deus que, por conta de um erro, de um drogado, um adolescente que, por conta das drogas, com 14 anos, 12, morre assassinado ou mata e depois morre, vai ter um inferno eterno, que a gente não tem nem condição de imaginar o que é a eternidade. Então, compreendendo Deus como um Pai misericordioso, justo e bom, nós entendemos que Ele vai nos dar a oportunidade. Então, para deixarmos brilhar a nossa luz, é preciso reconhecer as sombras que há em nós. O que é que nós hoje é motivo de queda? É a nossa intolerância religiosa? É o nosso preconceito racial, sexual, social, econômico, afetivo? Quais são as nossas dificuldades? Porque como é que eu vou me trabalhar? Eu posso ter um julgamento e achar: não, eu sou muito bom, eu não mato ninguém, eu nunca traí ninguém, eu não roubo, eu não faço nada, eu sou bonzinho. E não olharmos para o que a nossa encarnação está pedindo. Qual é a luz que Jesus está pedindo para cada um de nós deixarmos brilhar aonde estivermos? Na
na nossa família, no grupo espírita, no trabalho. Então, só na compreensão da nossa sombra é que nós vamos entender a necessidade dessa luz. E é por isso que no capítulo 17, Ser Perfeito, a mensagem do homem de bem é muito interessante. Eu vou ver se eu encontro aqui um trecho dela, que eu coloquei para a gente ler, que eu acho muito importante, quando ele diz que nós precisamos, que o homem de bem é aquele que chega ao final do dia, ele olha para todos os atos, seus atos, e ele vai descobrir se ele fez algum mal, se ele tem alguma coisa contra ele. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, meus irmãos, olha aí a necessidade, boa noite, casal 20, de conhecermos a nossa sombra. Porque se não tivermos esse conhecimento do que nós é motivo de queda, hoje ou poderá ser amanhã, como deixaremos a nossa luz brilhar? Então, é preciso que a nossa luz brilhe. E olha o que Jesus disse, para que os homens glorifiquem ao Pai. Então, na hora que nós deixamos o bem fluir através de nós estamos levando na prática a mensagem de Deus. Todas as vezes que a nossa conduta for uma conduta que se adeque, que se identifique com o Evangelho, nós estamos deixando a nossa luz brilhar. Toda vez que nós nos omitirmos, porque a omissão também é um erro, também não estaremos deixando a nossa luz brilhar. Na questão 642, Kardec pergunta aos Espíritos: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, na vida futura, bastará que o homem não pratique o mal? Que é o que acontece com muitos de nós. Não, eu não faço nada de errado. Os erros graves que levam à prisão. Mas existem erros que não estão computados, graças a Deus, nas leis humanas. Porque se tivesse, não escapava nem de humanos, né? Ninguém ficaria livre. Então, são os erros da consciência, são os erros da conduta diária, são os erros da omissão, da vivência do amor. Os Espíritos responderam. Vou repetir a pergunta. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aí a gente pensa que não vale. Quantas omissões nossas na sociedade, na família, no trabalho, na comunidade, onde estivermos, será que nós não nos omitimos nunca? Então, esse autoconhecimento, essa necessidade de descobrirmos como nós agimos, como pensamos, como sentimos, o que fazemos, é uma necessidade evolutiva para que a gente avance. Senão nós vamos estar na encarnação repetindo as mesmas condutas de vidas passadas, o mesmo paradigma mental de preconceito, de indiferença, de não deixar a luz brilhar, de ficar apagadinho, escondidinho, achando que isso muitas vezes é virtude, sem se expor, sem se posicionar em cima do muro, como a gente diz. Na questão seguinte, 643, há a seguinte pergunta: haverá pessoas que, por sua posição social, seja ela qual for, não tenham possibilidades de fazer o bem? Será que existe alguém que está numa situação que jamais ele pode fazer o bem? Os Espíritos respondem: não. Há ninguém, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros para se ter a ocasião de fazer o bem. E cada
dia da existência oferece essa oportunidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Então veja, nós podemos fazer o bem sempre. O problema é enxergar. Eu estou enxergando isso. Quando a gente está dentro de casa, ações simples, por exemplo, uma casa de muita gente, como lá em casa, né? Eles dizem que é muito, eu não acho não. Quando viaja 3, que fica 5, a casa está um deserto. Quando ficam só 3 em casa, meu Deus, cadê o povo dessa casa? Não tem ninguém. Em geral, somos 8 a 10 pessoas. Então, uma casa assim, movimentada, aí não faz. Onde é que eu botei a chave do carro? Ou o óculos, ou o pendrive, ou tal coisa. E eu, sempre que eu vejo isso, eu digo, não fique indiferente à necessidade do outro. Aí já ouvi aquela frase, deixa que é para ele aprender a ser organizado. Não vale. Na hora do desespero, não é assim que a gente vai ensinar. À medida que a pessoa vai passando por essas experiências, ela vai entendendo que é melhor ter um cantinho sempre para botar ali, que aí ela não tem como esquecer. Aí o que é que eu digo? Vamos ajudar fulano a achar o óculos, a achar a carteira, a achar a chave, a achar o que for. É solidariedade. Não importa agora a pessoa está precisando não perder o ônibus, o avião, o compromisso, e ela está precisando de ajuda. Não é para ficar indiferente por causa do defeito dela. Ah, eu não vou ajudar não, porque ela errou, porque ela tem defeito. E quem não tem? E Jesus disse aonde que só é para a gente ajudar as pessoas virtuosas, as santas. Ele não disse isso, é entregado no Evangelho. Ou seja, nós somos convocados diariamente a encontrar situações para sermos úteis. Certo? Na questão 918, ainda falando sobre essa questão do nosso comportamento, há a seguinte pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará na hierarquia espiritual? Por que indícios a gente pode reconhecer que uma pessoa não está se omitindo, está na reencarnação progredindo? Eu estou aqui para dar avanços espirituais. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Todos os atos de sua vida, evidentemente a gente não vai conseguir fazer todos, mas se tivermos a intenção, com certeza encontraremos muitas oportunidades de sermos úteis. Muitas. Essa semana eu tive um encontro que eu terminei quase que me estressando. Eu já estava perdendo o meu controle e a minha paciência. Eu fui trocar um horário da dentista para poder participar amanhã à tarde do trabalho social com as grávidas que a nossa casa faz, o acolhimento às gestantes e às mães com os bebês e às senhoras oferecendo o curso. Segunda-feira eu cheguei lá, não tinha menos de 35 mulheres negras. E eu fiquei desesperada porque eu vi que tinha poucas pessoas fazendo o trabalho. E eu fui trocar, porque eu disse, olha, segunda-feira eu quero dar uma colaboração para o grupo nosso lá da gestância. Aí a pessoa olhou para mim e disse, vocês dão enxoval? Eu disse, uma das atividades é essa, são várias. A orientação para ir para o posto, o acompanhamento da saúde, se ela está indo para o médico, o acompanhamento, muitas vezes até para ir para o hospital, na hora do parto. Então é feito todo um acompanhamento e depois com os bebês para elas ajudarem. Até 6 meses, segurar a amamentação e a gente ajudar. Tem uma enfermeira lá que explica todo o processo, todo o mês de como deve ser a alimentação. Aí eu fui explicar, ela fez, não acredito. Vocês estão fazendo, elas não vão deixar de ter menino nunca. Vai ser todo ano menino. Aí eu olhei para a pessoa formada, inteligente. Eu disse, eu não acredito que você está me dizendo isso. Você acha que a ignorância dela chega a esse ponto, da pessoa ter um filho todo ano por conta de um pacote de fralda que ela recebe com 100 fraldas, um pacote de fralda, uma banheira, um enxoval, você acha que ela vai engravidar de novo para receber isso? Aí ela olhou para mim e disse, não, mas isso é um estímulo. Eu disse, que estímulo?
E eu continuei insistindo, porque eu não acreditei que a pessoa estivesse pensando isso. Que uma pessoa vai engravidar de novo para ganhar uma banheira, uma roupinha, umas fraldas. Eu acredito que por mais sofrimento que essas mães têm e ignorância, elas não vão fazer tudo isso. O que há, eu disse, você acha que no país de primeiro mundo, seu filho já foi para o Canadá, para os Estados Unidos, você acha que lá na Suécia e outros, onde existe a educação desde a base, a orientação, essas mães engravidam sem querer. Você sabe quantas nós já tiramos do aborto e do suicídio? Não faz 15 dias que eu tive que fazer o atendimento fraterno com uma que tentou suicídio. Ao longo desses anos, quantas nós tiramos do suicídio? Porque elas queriam não só abortar. Aborto várias. Então é um trabalho de conscientização, de acolhimento a essas mães que estão abandonadas. Não mais tem posto no bairro. Tenta ir lá marcar uma consulta para você ver o tempo. No ISE o atendimento é mais rápido. Quando a grávida faz a caderneta, realmente, todo mês ela tem um acompanhamento. É um acompanhamento de primeiro, um acompanhamento do ISE. É todo mês. Se precisar de um ultrassom de emergência, com menos de uma semana elas fazem. Eu digo isso porque eu acompanho por isso. A semana passada, quinta-feira, uma foi fazer uma ultrassom de emergência, justamente porque foi acompanhada. Então, olha como as pessoas ainda têm dificuldade em entender a dor do outro, o sofrimento, as misérias sociais, as misérias nossas espirituais. E mesmo essa sendo uma pessoa cristã, ainda não tem uma atitude cristã. É preciso descobrir as nossas sombras, aquilo que a gente critica muito, que a gente bota muito defeito. Nós precisamos conviver melhor para poder entender porque nós estamos deixando a sombra se fazer. Todas as vezes que aparecem na televisão pessoas sendo presas, eu não consigo criar dúvida. Eu fico imaginando, meu Deus, olha o constrangimento que essa pessoa está sendo chamada, porque não pensou antes. Porque se deixou levar pelo poder, pelo dinheiro, pela facilidade. Não é só essa vez. É só esse momento da minha vida, não vou fazer mais depois. Todo esse momento. E deixando o lado sombra acontecer. É para a gente ficar feliz com a desgraça dele? Não. Eles estão sendo chamados pela lei para cumprir os deveres dele. Mas eu não devo ficar feliz com isso. Nem ter raiva das pessoas que erram. Porque se eu tiver raiva do erro do outro, eu ainda não estou conseguindo ver a sombra que há. É preciso ter misericórdia dos que estão caindo. Mas isso não quer dizer conivência, eu vou aceitar o erro. Não. As leis existem para isso. Isso quer dizer que eu não vou me sentir superior a eles porque eu não estou fazendo aquele erro. Então, meus irmãos, que tempo eu tenho para deixar minha luz brilhar? Em que situações eu posso deixar minha luz brilhar? Eu vou dar o exemplo de 4 pessoas, 4 a 5, que eu recebi, 2 eu recebi por e-mail e outras 2 eu descobri, que me chamaram a atenção. Como essa criança australiana, Campbell Remes, não sei se vocês já viram, ou Remes, a pronúncia, de 12 anos, que aos 9 anos de idade, ele chegou para a mãe, ele que tem 9 irmãos, olha mesmo, um canadense, 9 filhos, né? 9 filhos. E queria que a mãe desse para ele dinheiro para ele comprar presente para as crianças que estavam hospitalizadas com câncer. A mãe disse, meu filho, vai estar difícil, porque a renda aqui já está muito bem distribuída com vocês, eu não tenho condição de fazer isso. Foi o que essa criança fez. Hoje ele já tem 12 anos. Ele foi para a internet descobrir como é que se faz boneco de pelúcia. Não sei se vocês viram esse e-mail. Tem um videozinho que circula. Ele foi aprender a fazer os bonecos, juntou a mesada dele, pediu dinheiro a outras pessoas, comprou uma máquina de costura manual e começou a fazer os bonecos para entregar às crianças hospitalizadas. A
energia dele, o sorriso dele é lindo. Eu pensei em colocar no data show, mas aí de última hora a gente tinha que ter trazido mais coisas, ter se organizado. Eu disse, não, vocês olham na internet e vocês vão descobrir. Ele já entregou mais de 800 bonecos às crianças com câncer. E o que aconteceu? O pai dele também teve câncer. E ele foi visitar o pai dele com o boneco. E todas as crianças que recebem o boneco dizem que se sentem mais aliviadas. Vão fazer todo o tratamento, agarradas com aquele boneco. E elas ficam mais aliviadas e não querem soltar o boneco. Inclusive o pai chorou e disse para ele, meu filho, depois que eu recebi seu boneco, minha dor é outra. Ele é da Austrália, tá certo? E o site dele é Boreal Panda, site Boreal Panda. Quem quiser procurar, encontra nesse site todo o trabalho dele. Até hoje ele recebe doações e continua o seu trabalho. Em 2013, a ONU deu um prêmio a Angelique Namaica, uma enfermeira, que ganhou o prêmio da ONU para os refugiados, porque lá no Congo, onde as tribos, existem guerras, muitas guerras internas, essa mulher, que é uma freira, já atendeu a mais de 2.000 mulheres estupradas, abandonadas, retiradas dos seus ambientes, mandadas para morar nos matos, nas matas, para sair das suas aldeias. Ela sai de bicicleta, é uma enfermeira, freira, sai de bicicleta, porque até hoje ela faz isso, e assiste essas mulheres e consegue ajudá-las para tratamento, para escola, para abrigos, para encontrar uma forma de renda e continuar a trabalhar. Alguém poderia dizer, o que essa mulher queria no Congo, num país, uma guerra civil, uma violência dessa, teria que fazer o quê? Ela podia, eu não tenho nada para dar a ninguém, eu não tenho nem emprego, eu não recebo nada. Mas para a gente ver que para a nossa luz brilhar, a gente não precisa de dinheiro, precisa de boa vontade, de ânimo para fazer as coisas. Porque aí as ideias, as coisas vão chegando e as pessoas vão fazendo. Aos 7 anos de idade, um canadense chamado Ryan Helzak, não sei se vocês já viram também. Aos 7 anos de idade, ele assistiu uma aula na escola em que a professora disse, a professora de geografia, que muitas crianças na África morriam porque não tinham um copo de água para beber. E aquele menino se inquietou, como é que a pessoa não tem água para beber? Como é que uma criança não tem água para beber? E ele chegou em casa e falou com a mãe que ele queria ajudar essas crianças que não tinham água para beber. Mas, meu filho, como é que você vai fazer isso? Não sei, não, ele tem que descobrir. Aí falou com a professora disse que no Canadá tinha uma organização que trabalha, o Watercan, que é uma ONG internacional, que trabalhava para ajudar as crianças da África. E a mãe se interessou, e vocês vejam como é importante que uma mãe, um pai, alguém da família, ouviu o que uma criança disse. Porque se fosse aqui, talvez, deixa de besteira, menino, para a besteira, tu não tem condição de fazer nada, sai daqui, vai, tu está me aperreando, né? Mas essa mãe teve um ouvido sensível para uma criança sensível, preocupada em fazer alguma coisa. Mãe, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas, meu filho, é muito difícil. Aí a mãe foi atrás com ele. Chegaram lá na ONU, que eles disseram, olha, meu filho, para você, o que a gente faz para construir um poço na África? Certo? Disseram a ele que era $300. Aí ele começa a fazer uma campanha aos 7 anos de idade para conseguir $300. Começa a vender brinquedo, a pedir aos amigos, a ajudar a mesada, aos tios, onde ele chegava, era dizendo que queria dinheiro para furar um poço na água. Porque tinha criança lá, sem beber água, e ele, com 7 anos, não imaginava, essa criança vai morrer, senhor. E ele começou a juntar. Quando ele juntou $300, que foram lá, a primeira vez, na ONG, ele disse, não, meu filho, $2.000 para furar um poço na água. $2.000. Ao invés de ele desistir, foi o que ele fez? Continuou. Mais um ano de campanha.
quase 2 anos de campanha, ele chega e leva o dinheiro para furar o pulso. Marcaram a data. Um vizinho tinha milhas e disse: você quer ir? Eu tenho milhas. Você vai para ver o local onde vai ser furado o pulso. A mãe foi junto com o filho, conseguiram as passagens de milhas e eles foram para a África. Eu tenho até foto aqui em Uganda, o primeiro pulso que ele esteve lá, aos 7 anos de idade. Conheceu crianças da aldeia. E o que é que eles passaram a fazer? A escola começou a estimular as crianças para escrever carta, para fazer o intercâmbio de conhecimento com essas crianças. Hoje, ele tem 25 anos. Já conseguiu furar mais de 800 poços de água na área. Vocês não queiram saber o que significa um poço numa aldeia. Tudo. É tudo. Desde a vida aos vegetais e aos animais. E hoje ele continua na ONG, ele faz viagem pelo mundo e ele continua trabalhando para furar poços na água. Começou com 7 anos, a família ouviu e se sensibilizou. Então vocês imaginem, a gente está contando histórias assim, que surgiram do nada, como a de Diane Segal, que também é canadense, que aos 5 anos de idade, o colega dele, Jonas, está com uma doença gravíssima no fígado, e ele sabe porque que aquela criança, aquele amiguinho, está faltando aula, está tão amarelinho, né, sem vida, e descobre que a doença dele é tão rara que ninguém ainda sabe nem como tratar. E ele chega em casa desesperado: mãe, como é que pode? Meu amiguinho vai morrer porque não tem meu filho. É preciso ter dinheiro para que as instituições, assim, os institutos de pesquisa se organizem para descobrir qual é a doença que ele tem. Não vai ser assim qualquer remédio. O remédio pode hoje só aliviar a dor dele. Aí ele disse: mas mãe, falta dinheiro, não tem dinheiro, ninguém dá dinheiro para isso. Não, meu filho. Tem que pagar os pesquisadores, tem que ter tanta coisa, instrumentos, isso é explicado. Ele ficou encucado e ele teve uma brilhante ideia. O outro dia ele disse: mãe, eu já sei o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Para ajudar meu amigo Jonas. Mãe, ele precisa viver. O que foi que você pensou, meu filho? Mãe, eu pensei em fazer um livro, desenhar, escrever um livro e a gente vende. 5 anos de idade. Já sabia escrever. A mãe sensível, para não desestimular a bondade naquele filho, foi que ela fez. E tá bom, meu filho, vamos fazer. Você faz. Olha, nós precisamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, como diz Jesus. Para ver como o bem pode acontecer, onde pode acontecer, como eu posso ajudar. Ela não apagou a boa vontade daquele filho. Quantas pessoas dizem: esse é besta, não ajuda não faz isso não, vai viver tua vida. As pessoas não fazem e ainda eliminam a vontade dos outros fazer. Essa mãe sensível: tudo bem, meu filho, vamos fazer. Você tem ideia como vai ser esse livro? Ele disse: mãe, eu vou fazer um livro assim. É Tão Chocolate. O nome do livro é Tão Chocolate. E esse livro, ele faz os desenhos e ele compara. Eu gosto tão disso, isso é tão chocolate. Porque chocolate é a coisa que ele mais gostava. Então ele escreve sobre situações diversas e ele compara com chocolate. Isso é tão bom como chocolate. Então isso é tão chocolate. E o nome do livro ficou É Tão Chocolate. Para vocês terem ideia, esse livro já foi traduzido para mais de 60 idiomas. E nós já temos no Brasil, estou atrás do meu para comprar. Porque quem comprar ajuda a ONG, a organização que hoje faz a pesquisa para essas doenças raras do fígado em criança. Certo? Esse livro começou assim: a mãe de Oxeres, ele fez o livro. São os desenhos de criança desde 5 anos, pintado, aquela pintura com as letras colocadas de todo jeito. Ela começou tirando cheques e vendendo para os amigos, na escola, no bairro, na família, e aquilo foi tomando experiência. Ele já conseguiu mais de $1 milhão para as pesquisas. Mais de $1 milhão.
Aqui no Brasil nós já temos uma editora que já veio esse todo o dinheiro para lá. Ele já tem uns 8 anos. E ele continua trabalhando. Vocês imaginam que é uma criança, a gente sabe que está para vir uma leva aí de espíritos, não é? Já mais experientes, mais evoluídos, sensibilizados para o bem. Mas nós, qual é o bem que podemos despertar em nós? O que nós podemos fazer dentro de casa? Quando eu assumo o meu compromisso, por exemplo, eu estava no social, no dia lá que a gente faz a distribuição das cestas básicas e a sopa, o pão, a ajuda semanal, eu estava lá falando com aquelas mães. Por exemplo, o Gari está carregando lixo, jogando lixo lá no carro. Tinha chovido no dia anterior, eu aproveitei o exemplo. Ele vai passando e vê o plástico já entrando no bueiro lá de água. Se ele for uma pessoa que já acendeu a luz, o que é que ele faz? Ele não só apanha o lixo que está lá na sua colinha, que está lá no cesto. Se ele olhar para aquilo ali, ele tira o plástico. Por quê? Porque ele sabe que se entupir no esgoto daquele, quantas casas, quantas pessoas podem ser prejudicadas. Um gesto, uma atitude faz muita diferença. Mas será que nós estamos atentos para que esse gesto aconteça? Aí é aquele que está desperto. Desperta, ó tu que dormes. Eu estou desperta para ser luz onde eu estiver, para receber intuição, para fazer alguma coisa diferente, para entender a pessoa viciada que mora comigo, que tem problemas difíceis com as drogas, com o alcoolismo, que tem dificuldades, outras que precisam da minha ajuda. Qual é a minha tolerância? Em 2014, uma menina de 14 anos recebeu o Prêmio Nobel da Paz, Malala, do Paquistão, porque ela criou um blog no Paquistão, ela é paquistanesa, criou um blog defendendo que as mulheres deviam estudar, porque os grupos radicais do seu país invadem as escolas, batem nas meninas, estupram e mandam para casa. Se você voltar de novo, você vai ser prejudicado. E ela insistia em ir para a escola com as amigas e entrar na sala. Levou um tiro na cabeça, passou quase um ano para se recuperar e depois disso ela foi morar na Inglaterra. Ela mora hoje na Inglaterra, já tem 18 anos. Recebeu esse prêmio Nobel da Paz em 2014 pelo trabalho que ela fez em mobilizar o mundo para a situação das meninas no Oriente Médio, que são proibidas de ir à escola, de estudar, porque lá a mulher não tem direitos iguais aos homens. Então ela até hoje trabalha para que as meninas tenham condição de frequentar a escola, de estudar, e ela faz campanha. Ela hoje está entre as 100 pessoas mais célebres do mundo e que atuam. Para você ter ideia, só tem 18 anos. Então são muitos casos. O nosso tempo não vai dar. Mas Divaldo Franco aponta 4 itens no seu seminário que ele fez há mais de 10 anos atrás, que nós tivemos a oportunidade de assistir em Salvador, Triunfo Pessoal. Esses elementos não estão no livro, a gente não encontra assim detalhado no livro, mas ele faz uma abordagem que dá mais a gente entender. E eu vou em 5 minutos, pelo menos, dizer os 4 itens, para que a gente possa pensar. Como é que eu posso deixar minha luz brilhar? Eu não posso passar a encarnação sendo uma pessoa morna, apagada, somente cuidando da minha vidinha, do meu quadrado, da minha família. Isso é pouco. Jesus pede mais. Os trabalhadores da última hora, está lá a mensagem. Nós espíritas deveríamos sacrificar todas as atividades do dia a dia, para que a gente inclua o acolhimento espiritual, o atendimento fraterno, o passe, a evangelização do social, das grávidas, da infância, da juventude, para que a gente inclua mais um pouquinho de despertar essa luz nos outros e em nós. Divaldo fala em 4 momentos. Eu não vou ter tempo de explicar cada um, eu tenho mais coisas para dizer, mas infelizmente a gente vai ter que resumir. Ame-se, primeira coisa. Vivencia
ética do amor, primeiramente consigo. Não se compare com ninguém. Não se ache inferior. Descubra as coisas boas que nós temos. Não adianta se comparar. Na hora que eu me comparo, eu coloco o outro lá em cima e eu fico abaixo. Nós não somos nem melhores nem piores. Nós estamos a caminho da luz. A evolução nos aguarda. Todos são filhos da luz. Todos nós. E um dia, todos nós deixaremos a nossa luz brilhar, porque esse é o projeto de Jesus, nosso modelo e guia, nosso governador espiritual, nosso mestre responsável por todas as ovelhas do planeta Terra. Um dia todos nós seremos anjos. Um dia a nossa luz vai brilhar. Um mais cedo que mais tarde. Então, quem já está com a luz brilhando já fez todo o trabalho. Falta eu fazer a minha parte. Começar a acreditar que eu tenho coisas boas. Então, ame-se. Invista no seu crescimento espiritual, numa vida harmonizada, na sua saúde, no seu equilíbrio, na sua paz. Veja as coisas boas que nós temos para que elas possam ser estimuladas. Coloque o bem como pauta. E faça como Santo Agostinho pede, à noite, olhe o dia, veja em que falhamos e que precisamos mudar, e ter a humildade para no dia seguinte dizer, Senhor, eu não quero repetir aquele erro de ontem. Eu quero fazer diferente. Ter a vontade de ser bom. Não para ser melhor do que os outros, não para se mostrar, não para ser elogiado, não para ser bem quisto. Não. Porque a minha consciência já me pede e que eu posso ser bom, eu posso fazer melhor o que eu faço. Começar a pensar dentro de casa, como é que eu trato as pessoas, como é que eu falo, como é que eu posso fazer para melhorar, para não insistir tanto. E ninguém muda rápido. Por isso que é um trabalho. Então, se eu me amo, eu quero melhor para mim, na minha saúde física, na minha harmonia interior, na minha paz, na parte espiritual. Ame-se. Segundo, aprenda a ouvir e compreender os outros. Porque uma das caridades maiores que nós estamos precisando hoje é de pessoas que escutem as outras. O isolamento é muito grande. E hoje, com a tendência a buscar todas essas mídias e a internet, as pessoas estão cada vez mais se isolando. Não olha mais olho no olho. Não sente mais a presença do outro. Porque até estar junto, a gente termina sentindo a energia do outro. E aquilo ali muda. Faz com que eu tenha que sentir alguma coisa para fazer diferente, agir diferente. As pessoas não dialogam mais. Os filhos estão abandonados dentro de casa. Cada um entra e vai para o seu lugar. A semana passada, uma amiga me contou uma cena que eu só acreditei, que eu sei que ela não é mentirosa. Ela foi numa pizzaria comemorar um aniversário de um parente e estava um casal com uma criança de 3 para 4 anos. Ela disse, socorro, eu não acreditei. Como você faz palestra, passa palavra aos pais, eu estou lhe dizendo isso a você. A menina andava em cima da mesa, o abajur, ela subiu o pezinho, batia com o abajur, a outra ia de um lado para o outro, e o pai não muito sabendo. E todo mundo olhando. Olha que cena engraçada. A criança podia cair. Aquela lâmpada podia se cair. E ninguém fazia nada. O pai e a mãe, cada um estava. Porque a gente diz que são os adolescentes não viciados, mas hoje em dia os pais estão mais viciados do que as crianças. Então vocês vejam que situação. Ela disse, eu não acreditei no que eu estava vendo. Aí lá para as tantas, a menina mesmo cansou, desceu da mesa. Não chegou ninguém da pizzaria para reclamar. Mas olha, é essa atitude que nós devemos fazer. Abandonar nossos filhos da educação, da orientação, da paciência. Então esse ouvir quer dizer que eu estou presente, que eu acompanho, que eu sei o que está acontecendo, que eu me envolvo, porque para ouvir. E o brilhantismo emocional não é orgulho mais. É quando eu sou capaz de ouvir o outro e mudar aquela energia que o outro tem. Ou seja, o outro está desesperado e eu consigo, com o diálogo, acalmá-los. Daniel Burgo vai chamar de brilhantismo emocional. A gente aprende no Espiritismo que seria o quê? A caridade, seria o afeto,
seria a compreensão da necessidade do outro. Será que eu tenho ouvidos para ouvir o outro? Ou eu já chego dando a resposta, dizendo o que a pessoa deveria fazer, não é? Aí eu já chego todo conteúdo. Então nós precisamos ouvir mais os nossos familiares, ter paciência com aqueles que falam devagar, que demoram a entender, com os que estão doentes, conversar com os nossos adolescentes, nossos filhos, manter o diálogo aceso, porque nele nós chegamos ao coração do outro. Depois, o terceiro item é ser grato. Começar a agradecer, a ver as coisas boas. Então, o primeiro, ame-se. O segundo, esteja atento para ouvir e dialogar com o outro. E terceiro, seja grato. Veja as coisas boas que você tem em sua vida. Comece a agradecer, a abençoar. A agradecer, a ver as coisas boas e a ser grato àquelas pessoas que são luz na sua vida. Quantas pessoas hoje são luz nas nossas vidas? Nós só estamos vivos porque várias pessoas cuidaram de nós, para que a gente não morresse, para que não faltasse o alimento, para que o tratamento médico chegasse, para que a gente tivesse condição de desenvolver a amorosidade e a empatia. E por último, o que fizer, faça com amor. Ame-se, esteja aberto para ouvir, seja grato. Tudo o que fizer, dê o seu melhor. Porque André Luiz conta um caso, no livro No Mundo Maior, de um médico que está sendo obsidiado por um paciente que ele acompanhava há vários anos e que morre na cirurgia. E, ao se ver morto no plano espiritual, o paciente acha que ele foi relapso, alimentado pela família, que gerou a dúvida, e diz que ele foi, que o médico foi relapso. Estão abrindo um processo contra o médico. O médico está obsidiado por conta do peso de consciência. André Luiz vai junto com o Telésforo e outros socorrer esse médico, porque ele não teve culpa nenhuma. Mas por que ele está sendo influenciado espiritualmente? Porque ele tinha feito a tarefa sem pensar direito no que estava fazendo. Ele fez pelo automatismo. Ele viu de um plantão estressante e ele foi fazer a cirurgia. Só que ele, naquele dia, ele ficou, mas será que eu realmente dei o meu melhor? Eu fiz tudo. E ele tentava rever a cirurgia, se tinha faltado alguma coisa, se tinha esquecido. E ele olhava, não via, mas a sua consciência não o aliviava. Porque ele, quando fez, não estava lá. A mente estava divagando, estava cansado, estava estressado, mas ele não teve culpa. E por isso ele estava merecendo assistência espiritual para ele sair daquele processo obsessivo que ele gerou. E André Luiz, os espíritos de André Luiz, sabe o que é isso? É quando a gente faz as coisas sem prestar atenção, a gente pode gerar consciência de culpa. Então, para que a gente não gere consciência de culpa, vamos dar o nosso melhor em família. O que é que eu posso melhorar no meu comportamento, na minha atenção? O Frei Leão perguntou certa vez a Francisco de Assis: irmão Francisco, se você soubesse que iria morrer amanhã, o que é que você faria hoje? Ele estava na horta, cuidando lá das plantas. Ele disse: eu continuaria cuidando da minha horta. Aí eu disse: meu Deus, e a gente? Se a gente soubesse que ia morrer amanhã, o que é que a gente fazia hoje na madrugada? Ia visitar, fazer conta, dizer: fulano, resolva isso, faça não sei o quê, deixar uma carta, né? Tem aquele filme bem bonito que o pai deixa as cartas, né? Nosso filho, né? Talvez a gente fosse fazer uma carta, fosse visitar alguém, fazer uma doação que a gente não fez, né? A Adriana também está lá fazendo doação de R$1, eu estou presa em consciência que ainda não fiz nenhuma. Então, quer dizer, quanta coisa a gente faria se soubesse que ia morrer amanhã? Mas por que a gente não pensa assim? Porque nós somos arrogantes. Nós achamos que temos a vida inteira para fazer tudo o que a gente quiser. E nisso, nós deixamos de acender a nossa luz. 9 horas, meu tempo já encerrou. Que Jesus nos ajude a entender isso. E essa doutrina maravilhosa, a função dela, minha gente, é essa. É fazer a gente acordar que nós podemos fazer mais do que
estamos fazendo, se já estivermos fazendo, porque talvez a gente nem esteja tão ainda acordado, mas é bom pensar sobre isso. O que é que eu posso fazer mais para que eu deixe a minha luz brilhar, para que a minha consciência fique tranquila, para que eu saiba, Senhor, eu estou me esforçando. Ame-se, dialogue mais, seja grato e vamos fazer tudo que fizermos da melhor forma possível. Eu tentei fazer o melhor. Se eu não conseguir, não tem problema, a evolução é devagar. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe.